Neto Chieto é natural da província do Zaire e está no Lobito há mais de 25 anos. Hoje traz-nos os relatos e factos sobre a independência nacional. Havia muita emoção nos angolanos, homens e mulheres, todo mundo estava à espera da independência. Pronto, teríamos a liberdade. Nós estávamos à espera que o colono se fosse, para que nós também se tornássemos independentes, prontos, para gozarmos das nossas riquezas. Sempre eu gostaria que o 11 de novembro sempre fosse aquele 11 de novembro que nós se alegramos quando chegou este dia, quando vimos pela primeira vez que vamos ser independentes. Ficamos todos alegres, ninguém que não ficou alegre em Angola, todo mundo ficou alegre. E eu gostaria que fosse mesmo independência, que pudéssemos mesmo dizer que estamos independentes. Mas caso uma independência que dá para todos, né? Dar para todos e não servir só a minoria e a maioria passarem mal. Eu gostaria neste momento que o governo, pronto, montasse algumas empresas, fábricas nas cidades, nas comunas, municípios, nos quimbos, para que o povo também, quanto de fato, gozasse mesmo a própria independência que nós pedimos, ou então nós lutamos para mesmo estarmos independentes no país que é nosso. Eu gostaria que o governo fizesse mais do que está a fazer. Viva a independência, viva a liberdade, viva a independência, viva a liberdade, viva a independência, viva a liberdade. Neste momento, quando se deu a proclamação, eu estava aqui no Lobito. E realmente, Luanda nessa altura estava em guerra em Kifangondo, não é? Vieram mercenários e não sei o que para invadirem Luanda, que é para eles proclamarem a independência, forçado. Mas o presidente Neto, lá com a proteção dos militares que tinha, conseguiram vencer a batalha de Kifangondo e automaticamente o presidente Agostinho Neto proclama logo a independência no dia 11 de novembro de 1975. Batemos palmas todos, estamos satisfeitos. Alegria para os angolanos todos. Falta alguns condimentos para a juventude, sobretudo. Porquanto eu, a partir do ensino primário, estudava a história de Portugal. Olha, estamos muito atrasados nesse aspecto. E por isso que está nisso, porque os nossos filhos na escola não têm história. Então, não é uma história de falar na rua, é uma história de se ler manuais próprios de história, para que nossos filhos comecem a respeitar os símbolos. Tem que haver mais manuais de história, histórias mesmo, que refletem tudo de Angola, para bom dos nossos filhos. E também acompanhado de geografia. Porque geralmente nas escolas não se fala nem de história, nem de geografia da Angola. E como é que os nossos filhos vão saber os símbolos? Vão saber, não vem. E vem uma vez ou outra na televisão e acabou. Todo mundo grita, viva a independência, viva a liberdade, viva a independência, viva a liberdade. Na independência, o que mais se resume sempre é a liberdade, ser dono do nosso próprio país, sermos nós a governar o nosso país, sermos nós a ditar quais são as regras, aquilo que define de ser angolano. A angolanidade está em nós, então é isso que nós conquistamos. Deveríamos manter algumas coisas que infelizmente nós não conseguimos manter, e isso deixa-nos tristes, porque a gente vê em vídeos, retrato, o que foi Angola em 1974 abaixo. Aliás, eu digo que até 2000, nos anos 90 eu ainda vi um bocadinho disso, né? No caso da província de Benguela, em particular o Lobito, que é a cidade onde eu nasci e cresci, nós ainda vimos um pouco da loja Povo, a Lojas Francas, nós vimos ainda uma estrada bem asfaltada, até eu chegar na altura foi a Saton, que fez o primeiro projeto de águas para todos, do sistema de esgoto, abriram os asfaltos, as estradas todas já não voltaram a colocar.
É daí que eu digo sempre, começou a destruição do nosso país. E a própria guerra que chegou também destruiu alguma coisa, nós destruímos o nosso próprio país. Mas infelizmente, pela nossa felicidade, pela paz que chegou, só nos resta construir. É um dever nosso, como eu disse antes, aquilo que os mais velhos não fizeram, nós os jovens, se não fazermos, teremos a maior responsabilidade total. Então cabe a nós dar continuidade à nossa independência. A independência nos tira de um setor, de um ponto do globo e rapidamente nos coloca numa teia global, nos conecta com os outros estados a nível do mundo, dando a nós uma grande responsabilidade de conexão. Isso quer dizer que a independência faz com que nós começamos a agir e a nos comportar como os outros países independentes estão. Faz crescer o setor econômico, financeiro de qualquer povo. Para Belini Lopes, a independência nacional vai mais além do que um ganho. Todo o cuidado eram necessários. Não se esqueçam que no contexto da nossa independência, inclusive forças estrangeiras estiveram aqui no nosso território. É importante que a juventude saiba disso. As tropas sul-africanas estiveram no nosso território, as tropas zairenses estiveram aqui no nosso território. E então a nossa luta de independência nacional foi uma luta bastante renhida, bastante difícil, dura, mas que a coragem e a determinação do nosso povo angolano, que é própria de nós originários dos Banto, essa determinação levou-nos a que o nosso saudoso presidente, Dr. André Agostinho Neto, a 11 de novembro, declarasse a nosso contento a independência de Angola. Temos jovens muito bem encaminhados, também temos jovens em lugares de destaque nas várias organizações que existem, que sejam também na área individual, como empreendedores, como fazedores de cultura, arte. Temos muitos jovens que estão, e Angola precisa cada vez mais deles. Naturalmente que com os ganhos da independência, e fez bem referência à formação das pessoas, que passa naturalmente, ou passou naturalmente pela diversificação da economia, uma maior atenção que se dedicou à própria diversificação da economia, uma altura em que já não se justificava um orçamento extremamente direcionado apenas à guerra ou à defesa, passou-se naturalmente a atender outras preocupações. A máxima em economia é válida de que as necessidades são sempre infinitas e os recursos são escassos. Então as prioridades foram-se direcionando para a satisfação de outras necessidades, como sendo a própria educação, a saúde, o saneamento básico, a construção de infraestruturas, que temos que fazer aqui referência. O número de escolas aumentou significativamente, o número de salas de aulas aumentou, os postos médicos também, as vias de circulação foram melhoradas de certa maneira. Precisamos de fazer mais, precisamos, sim senhor, mas que o caminho faz-se caminhando. E esses desafios, dizia muito bem o jornalista, que existem. Temos que de facto ir vencendo esses, e é o que se pretende fazer hoje, é o que o Executivo vai fazendo, vai melhorando as condições para que também nós ganhemos consciência de que estamos a vir de um caminho longo, precisamos de contribuir cada um à sua maneira, ali na sua comunidade, no seu local de trabalho, na sua família também, contribuir cada um ao seu jeito para que Angola seja de facto um país bom para se viver, um país com crescimento e desenvolvimento sustentável, porque temos todas as condições para isso. Para este marco histórico, fiéis toquistas e a administração municipal do Lobito também refletiram sobre o 11 de novembro neste município. Rendermos homenagem a todas as pessoas que tudo fizeram para o alcance da independência e a manutenção da paz. A Igreja também é chamada a reconhecer os feitos dos angolanos que contribuíram para a independência, até porque na Igreja também nasceram e surgiram filhos de Deus que deram o seu contributo para a independência de Angola. Se estiver reservado este momento, eu penso que a mesa redonda vai abordar isto, porque há um cidadão nascido em Angola, mas enviado por Deus, que esteve cá, viveu cá, pregou uma mensagem divina e não só, que congregou os angolanos para a emancipação da raça negra, para a libertação do povo angolano, unindo os angolanos que estavam a lutar na vertente política. Este indivíduo, este enviado por Deus, chama-se Simão Gonçalves Togo.
pensamos que, a par do profeta Simão Gonçalves Toco, existem outras individualidades eclesiásticas que muito lutaram, muito fizeram para a independência nacional. Por isso é importante que a igreja, num dia como hoje, senta-se para refletir o percurso e os ganhos da independência, claro, com a contribuição dos seus filhos, para que os angolanos se tornassem dono do seu próprio território. O 49º aniversário da independência da Angola, que é a data que dignificou muito para os filhos angolanos que foram libertos do cativeiro do colonialismo. Nos encontramos libertos, já estamos fora do cativeiro. Mensagem para lá para casa, para quem lhe ouve, com relação à união, à paz, o Espírito Santo que deve reinar no seio das famílias. A igreja tem a dar algumas recomendações a todo o povo angolano, que estejamos em harmonia, vivermos em paz, para podermos ver se a igreja caminha mais e já em Angola ainda desenvolve-se mais. Esta data que é o 11 de novembro de 1975 e 11 de novembro de 2024, estamos muito felizes porque nossos mais velhos trabalharam para isso e nós, como jovens, hoje estamos aqui a contemplar e viver essa realidade para termos as melhores oportunidades. E em suma é isso, graças a Deus. Já numa reflexão, vale a pena estar independente? Está a valer a pena sermos independentes? Bem, graças a Deus está a valer a pena, porque os nossos mais velhos, o que eles contam que viveram naquela altura, naquele passado, passaram muitas dificuldades, viveram muitas lutas, mas nós hoje estamos a viver os frutos daquela independência. Graças a Deus hoje temos estradas em condições, ou graças a Deus hoje temos hospitais em condições, hoje temos saneamento, temos as melhores oportunidades que os nossos mais velhos no passado não tinham. O profeta Simão Gonçalves Toco foi amigo dos grandes nacionalistas, foi amigo do Dr. Jonas Savimbi, foi amigo do Dr. Antônio Agostinho Neto, que proclama a independência, foi amigo do Dr. Alden Roberto. Então ele entende também, vocês levam para o campo político e eu vou levar para o campo religioso. Tinemi akuti, tuakulinhakuti, vananana, coloia, choco. Obrigado. E ele teve a primeira visão e disse a Neto que ele seria o presidente da República de Angola. E Simão Toco não saiu daquilo tudo que foi o nome. Eu acredito que vocês, melhor do que ninguém, sabem o significado do nome que vocês utilizam para ele. Ele é um pacificador, ele é um libertador, ele é um visionário, mas que na altura não era interpretado assim, tanto é que foi considerado como um quimbanguista. Mas depois desconstruiu-se essa teoria diante do metodismo e foi surgindo e crescendo o conhecimento daquele jovem que tinha uma visão diferenciada e levava os seus ao conhecimento da liberdade. Sinceramente, sem palavras, por quanto nós fomos libertos, para a liberdade nós não temos expressão, simplesmente dizer a Deus que nós somos gratos pelo facto deles nos ter libertado e nos oferecer esta tarde de grande louvor, não é? De exaltação a Deus pela libertação que fomos alvos. Aquelas passadas do Kembo, que é a identidade tocuista e não só, vai louvar com fervor. Realmente, esta é a missão que nos trouxe aqui e nós não temos outra coisa senão rendermos graças e louvor. E em gesto de agradecimento nós temos algumas danças que nos caracterizam, tal conforme diz os Salmos 150, né? Louvai ao Senhor com harpas, símbolos e sonoros e com danças. Bem-aja e vamos acompanhar. Bem-aja. Amém, muito obrigada. Todo mundo grita, viva a independência, viva a liberdade, viva a independência, viva a liberdade, viva a independência.